Desde 2014 que a Rádio Super FM é um dos poucos órgãos de comunicação fisicamente presentes no concelho de Almada. A mesma pode ser escutada online em www.superfm.com, assim como nas plataformas de TV da NOS, do Mel e da Vodafone. Por entender que é seu dever, como órgão de comunicação do concelho de Almada, promover a diversidade e promover também o debate, foi nesse sentido que contactámos todas as candidaturas que vão concorrer à presidência da Câmara Municipal de Almada para, nos nossos estúdios, poderem debater esse mesmo futuro, o futuro de Almada. Nos próximos minutos vão poder assistir ao debate com os 7 candidatos à presidência da Câmara Municipal de Almada aqui nos estúdios da Super FM. Com a moderação da doutora Patrícia Oliveira, esperamos com este pequeno contributo poder dar voz a todos os anseios que os almadenses têm para o seu futuro. Super FM. Sejam bem-vindos. No próximo dia 12 de outubro, domingo, como habitualmente, realiza-se a eleição autárquica geral 2025 para eleger os órgãos autárquicos: Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Assembleia de Freguesia. Comigo em estúdio estão presentes os candidatos que aceitaram este convite e passo a cumprimentá-los. Inês de Medeiros em representação aqui pelo PS, Hélder Sousa e Silva, PSD, Luís Palma pela coligação CDU, Sérgio Lourosa Alves, Bloco de Esquerda Livre, Carlos Alves, Iniciativa Liberal, Carlos Magno pelo Chega e Marina Marques pelo PAN. A todos sejam muito bem-vindos. Quero agradecer também à Super FM o convite para moderar este debate, aqui na qualidade de doutorada em Ciência Política, professora universitária, mas sobretudo 12 anos almadense. E é nessa posição que me proponho a moderar este debate, sendo que a Super FM, como organizadora deste momento, teve como objetivo escutar os desejos, vontades e ideias de todos os candidatos a presidentes da Câmara Municipal de Almada. Antes de passarmos a perguntas mais diretas e concretas sobre os vossos programas, não há nenhum programa, primeiro, que não seja feito com base numa avaliação daquilo que está feito. E, portanto, a minha primeira pergunta é justamente sobre como é que vocês avaliam os últimos anos de gestão autárquica em Almada e, sobretudo, quais são os desafios, como é que vocês perspectivam os desafios de um próximo mandato. Posso começar? Bem, muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente todos os meus colegas. Desculpem a minha rouquidão e, sobretudo, agradeço o convite para estar aqui a debater. E essa sua pergunta, como os 2 últimos mandatos foram dirigidos por mim, eu, se calhar, deixo também aos meus colegas de painel, já antevejo o que possa vir da avaliação, mas, seja como for, agradeço poder ser eu a começar. Nós fomos eleitos pela primeira vez em 2017, portanto, eu estou-me a candidatar para um 3º mandato. Sabemos que era a primeira vez que a Almada mudava de força política na sua direção. É óbvio que a Almada e a Câmara de Almada tinha as suas rotinas, as suas formas de trabalhar, algumas perspectivas, muitos planos que muitas vezes não se concretizaram, e nós candidatámos-nos com uma ideia muito concreta. Era afirmar a Almada, graças a todas as potencialidades que a Almada tem, como um faro, um município incontornável da área metropolitana de Lisboa. Sabíamos que já na altura tínhamos um problema grave de habitação e, portanto, desde o início apostámos muito na questão da habitação. Fomos o 2º município a aprovar a sua estratégia local de habitação. Sabíamos que tínhamos problemas graves ao nível do espaço público e do planeamento, sobretudo do planeamento, e portanto essa foi outra das nossas grandes prioridades. E sabíamos também, se me permitem, que tínhamos duas zonas do concelho de Almada que precisavam de especial atenção,
a Charneca, da Caparica e Sobreda, por ser neste momento a maior união de freguesias e a mais populosa do concelho de Almada, e que não tinha qualquer tipo de planeamento ou de requalificação, nem sequer de poucos espaços verdes no interior do seu centro urbano, que era fundamental, e sobretudo a costa da Caparica, que estava presa e continua ainda um bocadinho, mas melhor, entalada e bloqueada no seu desenvolvimento por 7 planos polis que nunca avançaram, que recuaram, que ficaram por concretizar. Os desafios da alternância política e os desafios agora para um terceiro mandato? Bom, os desafios para o terceiro mandato obviamente, um dos nossos grandes desafios era perante a acumulação de planos que havia para a Almada, desde os 7 da Costa Polis, que eu já falei, até ao plano da Margueira, que também nunca se realizou, ao plano do Ginjal, que também está bloqueado, ao plano da Almada Nascente e da Almada Poente, o plano do Morro de Cacilhas. A Almada tinha imensos planos e a nossa grande prioridade e continua a ser, de criar coerência, criar o dinamismo, que eu acho que isso nós conseguimos de forma muito rápida. Hoje em dia temos imensa gente a procurar a Almada, não apenas para viver, mas para investir, mas criar a coerência e substituir esta miríade de planos e planinhos e ideias em algo que fosse coerente, que está vertido na nossa proposta de plano de diretor municipal, e que haja só um plano, é o plano à Almada. Luís Palma, quais foram os fatores que estiveram em cima da mesa na definição do vosso plano? Bem, muito obrigado à Super FM por este convite, para este debate, para esclarecermos os almadenses. Nós temos de ser muito rigorosos naquilo que dizemos. E nasci em Almada há 47 anos e sei o que é que foi o trabalho da CDU ao longo de várias décadas aqui em Almada e o que é que foi o seu desenvolvimento. E podemos mesmo afirmar que a Almada estava nos primeiros lugares do ranking nacional em termos de desenvolvimento. E hoje está na 28ª posição, muito abaixo daquilo que foi o desenvolvimento que tivemos em Almada quando era a gestão da CDU. E quando nós ouvimos alguns aspectos relativamente à Almada, parece que nada acontecia. Mas o que aconteceu nestes últimos anos foi que a gestão do Partido Socialista não teve a capacidade até de gerir equipamentos que nós construímos. Parece que nada aconteceu na Charneca, mas a Charneca tem umas piscinas municipais construídas pela CDU. A Charneca tem um pavilhão municipal construído pela CDU. Há parques urbanos construídos na Charneca, nomeadamente na zona das Quintinhas, construídos pela CDU. E se nós passarmos por lá, podemos assistir a algum estado de abandono de equipamentos, como o Parque Aventura e outras zonas destas freguesias. E, portanto, dizer que nada se fez faz-me quase lembrar algumas expressões de alguns políticos, nomeadamente do secretário-geral atual do Partido Socialista, que até afirmou recentemente que quando o governo atual se está a desculpar com o anterior é porque não tem mais nada para apresentar. E, portanto, eu acho que nós estamos numa altura de deixarmos este tipo de discurso, falarmos a verdade e sermos rigorosos naquilo que dizemos aos almadenses. Porque podemos saber que há muitos que estão novos no concelho, mas há muitos que ainda têm essa memória e têm, sobretudo, a credibilidade de afirmar aquilo que eu estou precisamente neste momento a dizer. Porque Almada é, de facto, uma terra extraordinária, que teve sempre momentos da sua história onde muitos homens e mulheres lideraram e foram protagonistas desses momentos fundamentais para a nossa democracia, para falar de tempos mais recentes, para não ir lá mais atrás, e, portanto, a nossa grande motivação é voltar a devolver a Almada, colocá-la no caminho certo do progresso, porque há 8 anos foi interrompido, lamentavelmente, e eu próprio, como autarca, sei o que é que foi ser presidente de uma junta durante 4 anos com uma Câmara CDU e o que é que foi ser autarca durante 8 anos com uma gestão do Partido Socialista. Hélder Sousa Silva, qual foi a avaliação, que fatores pesaram na elaboração do programa e quais são os desafios para a Almada?
Bom, boa tarde a todos. Agradecer à Super FM também esta oportunidade, agradecer à Patrícia também esta moderação e não dizer o seguinte: a avaliação relativamente aos últimos anos das gestões autárquicas deste território irá ser feita no próximo dia 12 pelos almadenses em geral. Não deixo de partilhar, e aliás quem nos segue sabe e critica, e basta andar na rua para ouvir críticas em diversas áreas, mas eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu não vinha a este território olhar pelo retrovisor, que eu vinha a este território olhar pelo vidro da frente, ou seja, perspectiva a futuro. Nessa perspectiva, passo o pleonasmo, pegando naquilo que há pouco o Luís dizia, para mim Almada é de facto um território excepcional, com uma localização geográfica única, que pode ter e deve ter e vai ter muito mais, e vai dar muito mais àqueles que aqui vivem, àqueles que aqui visitam, que trabalham, e os que estudam também, porque temos que falar para esses, porque temos uma comunidade educativa, particularmente não só dos níveis básico e secundário, mas somos nos privilegiados pelo ensino superior. E por isso temos que olhar para todos eles. No que diz respeito à questão de, se quisermos, das ameaças e oportunidades que nós temos em termos de futuro, eu penso que há de facto uma ameaça de uma suburbanização que nós vemos relativamente a este território, uma degradação económica onde as empresas não se fixam neste território e têm que se fixar. E tem que se fixar porquê? Porque nós queremos claramente criar emprego para os almadenses em primeiro lugar, porque não faz sentido que este movimento pendular diário que levam aqueles que aqui residem a ir trabalhar para Lisboa e para os concelhos da margem norte seja uma inevitabilidade. E é nessa perspectiva que numa das perspectivas que eu decidi também candidatar-me, porque a criação de emprego qualificado, o desenvolvimento económico nas suas diferentes vertentes, que liga desde a questão da economia pura à indústria criativa, e já alguns passos foram dados nesse sentido. Estou a olhar para a Inês e é verdade, as coisas que têm sido bem feitas devem ser valorizadas, mas há muito mais a fazer nesta matéria. A questão da nossa costa, do surf, do desporto, do lazer, enfim, da qualificação da oferta, dizendo que nós temos que nivelar por cima, e é o que o PPD e PSD quer fazer, que é puxar todos para cima, não deixar ninguém para trás neste território. E, ultimamente, eu tenho andado na rua e temos visto que há gente que fica para trás neste território, e isso não podemos, de facto, pactuar. Sérgio Alves, nesta coligação Bloco de Esquerda Livre, como é que justamente vocês fizeram essa apreciação, esse balanço dos últimos anos, e que fatores mais pesaram para vocês construírem a vossa proposta para a Almada? Desde já, boa tarde a todos, aos claros candidatos, a quem nos está a ouvir em casa. Patrícia, obrigado. Super FM, obrigado por todo este trabalho que fazem também aqui em Almada. Este espaço de democracia e liberdade que hoje em dia são tão importantes. A coligação Almada em Comum, e nós escolhemos nesta análise SWOT, é exatamente o trabalho conjunto, o trabalho em diálogo, o trabalho em convergência, mostrando que, unindo forças, discutindo, debatendo, aferindo muitas questões com os próprios almadenses, ou seja, construímos o nosso programa também sempre em contacto com os feedbacks e com a informação dos próprios almadenses, criando aqui uma dinâmica de problema e solução, ou seja, sempre numa atitude progressista, sempre uma atitude positivista de tentar resolver os problemas para a Almada. E a Almada em Comum surge mesmo neste sentido, ou seja, sentimos que ao longo destes últimos anos se perdeu este sentido de comunidade em Almada. Eu, como almadense há quase 40 anos, sinto que, e que cresci, estudei cá, ou seja, vivi, tenho esta visão longitudinal do território e das suas pessoas, sinto que fui perdendo essa mesma comunidade, essa mesma proximidade, e é exatamente isso que o programa Almada em Comum traz, com algumas propostas progressistas que trazem
os almadenses novamente à esfera das decisões políticas, participativa e cooperante também com a parte política. Custa-me um bocadinho olhar para estes últimos 8 anos e, mesmo que estejamos a ver pelo vidro da frente, não esquecer que o PSD fez parte deste acordo, ou seja, custa-me um bocadinho ver aqui o Hélder ou não ver outro elemento do PSD que também fez parte desse percurso. Se calhar esses já tinham até mais conhecimento de causa para o fazer. Porque não podemos retirar as culpas do cartório agora do nada e fazer acontecer sem saber, e os almadenses sabem disso, e como disse, no dia 12 vão às urnas, mas não se esqueçam que nestes 8 anos houve este acordo, um acordo que nunca foi muito transparente ou nunca foi muito perceptível nesse sentido. Eu, como alvense, falo também nesse sentido, e as nossas propostas ao nível deste progressismo e de trazer esta nova vivacidade, esta juventude, este novo fulgor à política e aos almadenses, consistem também em propostas que vão muito em conta à inclusão, ou seja, é uma das nossas principais bandeiras e queremos que esta inclusão seja verdadeira, real e muito próxima dos almadenses. Temos medidas muito específicas também para um desenvolvimento sustentável, ou seja, com exemplos europeístas que trazemos também aqui para a política da Almada e, claramente, uma Almada solidária, comum, em que todos participam, em que todos sabem e em que todos se sentem pertences dessa mesma cidade. Marina Marques, como é que o PAN faz esse balanço dos últimos anos de gestão autárquica e que fatores mais pesaram para a construção do vosso programa? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Super FM. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela moderação. O programa do PAN é o mais natural possível, pronto, porque eu ganho aqui ao colega Luís e há 52 anos que nasci, vivo, trabalho no Concelho de Almada. Portanto, não foi preciso fazer uma grande prospecção de mercado para identificar as necessidades, porque quem fez este programa são precisamente almadenses, todos eles. Não perco tempo, aliás, a nossa postura, a postura do PAN na política é precisamente essa. Eu não perco tempo a apontar, a dizer quem foi culpado do quê, quem é que fez melhor trabalho do que quem. Pronto, o que nós olhamos é para toda a evolução da Almada e no que a Almada realmente se poderá tornar. Pronto, porque, tal como o Hélder disse, a Almada tem um grande potencial, tem uma grande riqueza, praticamente em todos os níveis, em termos geográficos, em termos de talento, em termos de diversidade. Portanto, Almada é um tesouro. Pronto, e podem realmente serem feitas melhores escolhas, não só nos últimos 8 anos, como recuando mais atrás, há efetivamente melhores escolhas para fazer por Almada. E o que realmente o PAN, neste programa com mais de 160 propostas, tenta desmistificar a ideia de que realmente nós só nos preocupamos com os animais, porque efetivamente outra coisa que nos distingue dos restantes partidos é a nossa visão holística dos 3 pilares da nossa vida, que é precisamente os humanos que nós somos, a nossa comunidade, os animais que connosco partilham o território e a natureza, que é a nossa casa comum. Não é? E acreditamos que só havendo uma harmonia entre estes 3 pilares é que cada um deles consegue prosperar. E é com essa objetiva que nós olhamos para Almada. Relativamente à questão urbanística, nós defendemos que muitas das áreas que necessitam de ser abordadas e que, pronto, são áreas basilares da nossa vida em sociedade, têm que ser olhadas sob um ponto de vista intermunicipal, nomeadamente com o Seixal. Pronto, Almada tem um território limitado, não é? Todos os concelhos têm um território limitado, mas está muito saturado em termos urbanísticos e em termos de população. Portanto, para efetivamente pensarmos em projetos estruturantes, grandes projetos, eu creio que não haverá outra possibilidade, ou aliás a melhor possibilidade será efetivamente trabalhá-los com o município vizinho, que é o Seixal. Pronto, estamos a falar de saúde, estamos a falar até da própria habitação, estamos a falar da parte da mobilidade, porque nós somos afetados também pelos problemas de mobilidade dos outros concelhos, nomeadamente do Seixal. Portanto, é esta a nossa visão mais, como é que eu ia dizer, de uma forma mais abrangente que olhamos para o desenvolvimento da Almada. Talvez possamos também, ao longo do nosso debate mais à frente, recuperar essa ideia que me parece interessante,
que é a relação intermunicipal. Carlos Magno, como é que faz esse balanço? Que fatores pesaram na elaboração da proposta do Chega? Ora, boa tarde a todos os meus colegas, a todos os ouvintes. Eu em relação a este executivo dos últimos 8 anos, eu penso que isso será os almadenses a terem a sua decisão, será dia 12, não serei eu que vou falar sobre o que é que se passou. Em relação, como disse aqui o Hélder, ele não vê pelo retrovisor, vê pelo vidro da frente, porque também o serviço pelo retrovisor estava neste executivo. Mas o que eu posso dizer é: o relógio mostra as horas, o tempo mostra as pessoas, e neste caso, estes últimos 8 anos, os almadenses é que poderão decidir dia 12 como é que realmente foi este executivo. Carlos Alves, devolvo novamente a pergunta. Muito boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também os ouvintes que assistem a esta sessão. Para a Iniciativa Liberal, a avaliação, e nós sendo os últimos vamos continuar a dar nota negativa, e esta nota negativa tem que ser também repartida pelo PSD, que durante 7 anos esteve a suportar o Executivo Municipal. E esse Executivo Municipal contribuiu, de certa forma, para a estagnação de Almada. Por isso é que o nosso slogan é precisamente acelerar Almada. Acelerar Almada, porque nós olhamos para este território, olhamos para o Concelho de Almada e verificamos um potencial humano, um potencial institucional alicerçado na Faculdade de Ciência e Tecnologia, na Egas Meniz, no Piaget, e de um potencial cultural e de uma dimensão turística que poderia colocar Almada num outro patamar a nível nacional e também internacional. E, portanto, a nossa missão, a nossa visão também para o Concelho é que Almada deixe de ser uma cidade dormitório, que comece a ser uma cidade que, alicerçada, também baseada nesse potencial, começa a atrair investimento, começa a atrair riqueza, e que não esteja à espera do Estado para resolver todos os seus problemas que foram causados nestes últimos 8 anos, nomeadamente na habitação, na saúde, na degradação do parque escolar, na questão também da mobilidade. E também nesses capítulos que foram referidos. E, portanto, nós acreditamos que podemos devolver também a confiança aos almadenses, que nós falamos com eles, falamos com as instituições, visitamos as instituições e sentimos que há um divórcio entre Câmara Municipal e os cidadãos. E nós queremos tornar o cidadão, colocar o cidadão no centro da decisão e da governação, porque as constantes falhas que existem na resposta ao e-mail, no projeto que demora 2, 3, 4 anos a ser aprovado, coloca no cidadão um sentimento de desconfiança perante a instituição. E, portanto, todos nós estamos aqui a apelar ao voto, e a Iniciativa Liberal também está nesse papel, mas queremos também, ao chegar ao Executivo almadense, começar por retribuir a confiança na instituição, dar resposta e acreditarem que os serviços que estão ali são para servir o almadense. Nestas vossas primeiras intervenções, na verdade ficou visível as diferentes assimetrias dentro do território, e realmente Almada é um concelho com bastantes assimetrias. Sendo que, curiosamente, é um concelho sobre o Planalto, ou seja, que se eleva sobre a cidade de Lisboa. Então, como é que fica essa capacidade de olhar para uma cidade que ela própria já se constrói sobre esse Planalto? E é também uma cidade onde várias visões coabitam, não é? O território de muitos, a margem certa do rio, o sítio onde se fazem os sonhos, mas também há quem diga que é o campo de batalha. Outros diriam, numa visão mais crítica, a terra de ninguém. Como é que vocês perspectivam medidas, políticas, formas, novas iniciativas de gestão autárquica que permitam corrigir essas assimetrias? E antes de falarmos mais concretamente de medidas na área da habitação, no urbanismo, na educação, mas grandes medidas, grandes orientações, grandes estratégias, como é que vocês pensam em corrigir
essas assimetrias, como é que se podem ser corrigidas essas assimetrias e, sobretudo, como é que dessa correção dessas assimetrias podemos recuperar em Almada um certo... uma participação cidadã mais ativa, mais esclarecida, mais informada, mas também aquela que se orgulha de pertencer a este território, não sendo a terra de ninguém, tornando-se ou confirmando ser Almada a Minador. E eu agora quero trocar um bocadinho aqui as voltas e, portanto, se não se importam, Marina, por favor. Essa é a mais difícil, Patrícia. Essa é uma pergunta fora da caixa. Por isso é que não é uma jornalista que está aqui. Portanto, é assim, em qualquer projeto, em qualquer área, e a Patrícia sabe, enquanto professora universitária, não é? Nós só conseguimos levar a bom porto se, ao invés de imposição, houver participação. Pronto, portanto, nós efetivamente só saberemos o que mais serve à população se a escutarmos, se a envolvermos. Porque quando as pessoas são envolvidas, elas fazem as coisas crescerem com mais facilidade. Pronto, nós prevemos, apostamos muito na parte da participação cidadã e nós prevemos, inclusive, determinados mecanismos para fomentar essa participação. Inclusive... Nomeadamente a criação de conselhos compostos por pessoas, imaginando em determinada área que é necessário fazer uma intervenção, nós temos pensado um projeto. Antes de o iniciar, nós temos que ouvir as pessoas. Não tem que haver um grupo de cidadãos, não é, que até pode ser eleito, por exemplo, como o sistema de júri nos Estados Unidos, portanto, aleatoriamente, não é? Para não ser tendencioso. Que efetivamente expresse se aquele projeto que nós pensamos para uma determinada região, se é isso que vai ao encontro das expectativas e necessidades daquela população local. Portanto, nós apostamos muito na parte da participação cidadã. Pelo menos de uma forma mais sistemática? Mais sistemática e com retorno. Ok. Pronto, porque pode haver simulações de participação em algum projeto, quer que seja, mas se não houver um retorno, as pessoas deixam de acreditar nesse tipo de projetos, pronto, nesse tipo de participação, de mecanismos. Então afastam-se ao tal divórcio. Portanto, as pessoas têm que sentir que são envolvidas, mas que há um retorno dos contributos que deram. Tinhas? Bem, naturalmente eu tenho que falar do que foi feito. E acho extraordinário algumas coisas que eu ouvi, dizer que o problema da habitação ou da educação em Almada piorou nestes últimos anos, só pode ser desconhecimento, peço desculpa. Portanto, a última vez que se construíram casas em Almada foi na altura do PER e infelizmente o Luís Palma vai ter que me perdoar, mas o PER não chegou sequer aos 50% de execução e, portanto, os bairros indignos como o Segundo Torrão ou as terras da Costa e do Lelo, já existiam, a propósito de assimetrias, já existiam há 30 e há mais de 20 anos. Portanto, um deles, por exemplo, já acabou. Isso, portanto, já vamos voltar à habitação, mas uma das formas de lutar contra as assimetrias é justamente dar habitação digna às pessoas e não andar a criar mecanismos, como foi feito, para acomodar as pessoas naquelas situações indignas. Aquelas pessoas não criam cozinhas comunitárias, não, criam uma casa com uma cozinha própria para eles, o que é absolutamente legítimo. Portanto, não fazer das pessoas uma espécie de experiências sociológicas que havia alguma tendência por aqui. Portanto, isso é logo a primeira coisa e nós temos neste momento, eu depois poderei falar mais em concreto, mas neste momento, para além das 62 intervenções estruturais que fizemos nas nossas escolas, que aqui também estamos a criar a integração, já temos mais 2, criámos uma resposta de secundário na Charneca que não existia, estamos já para não falar da Maria Rosa Colasso, estamos a construir novas escolas, estamos a criar novas hipóteses de jardins de infância em todo lado e, como digo, tenho 2 novas escolas. E na saúde é a mesma coisa, provavelmente falaríamos. Em relação à participação, eu
com todo o respeito, e a Marina sabe que eu tenho por ela, e até amizade, a questão é, nós, neste momento, para além do Conselho Municipal de Educação que já existia e o CLASA, que era dos apoios sociais, criámos o Conselho Municipal do Desporto, criámos o Conselho Municipal da Juventude, criámos o Conselho Municipal, reforçámos o Conselho Municipal de Segurança, que agora envolve todas as entidades e que reúne regularmente. Portanto, temos apostado muito nestes Conselhos Municipais, que têm sido, aliás, fundamentais. Da mesma forma, como lançámos todos os orçamentos participativos. Quando nós chegámos, não havia um único orçamento participativo em Almada, o orçamento participativo jovem, a Assembleia Municipal Jovem, que era algo que não existia e que o Partido Socialista vinha há muito tempo a propor. Criámos, para além disso, agora até estamos a fazer, temos 5 projetos em cada freguesia, e aqui o Luís sabe bem, porque a sua freguesia também tem, que é o projeto O Meu Bairro, que são projetos que são pensados com a comunidade e criados, e lamento dizer, mas de facto, se o PSD e o resto da oposição não tivessem chumbado o orçamento, algum deles já podiam estar em curso, mas como sabem, ficámos com o orçamento do ano passado, deles ainda não estavam previstos, e portanto estamos a criar todo o projeto do Agroparque, que é para criar justamente a comunidade, para valorizar a nossa agricultura, os nossos pescadores, e portanto, se há algo que nós temos feito é justamente corrigir assimetrias. Mas há um fator que é muito simples. Por exemplo, só se celebrava o Dia da Cidade em Almada. Era assim. Nas urbanas, em Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. Era o centro de Almada, e eu lembro-me bem quando fizemos campanha em Almada, as pessoas, que era, seja do Laranjeiro Feijó, seja do Monte da Caparica Trafaria, seja da Charneca da Caparica Sobreda, ou mesmo da Costa, diziam, não, isso é lá, a Câmara está lá em Almada. Hoje em dia a Câmara está em todo lado. Nomeadamente, até criámos centros de apoio social em todas as freguesias, assim como se celebra a identidade da cidade em todas as freguesias. E, portanto, sim, há grandes assimetrias. O projeto do Innovation District que estamos é justamente para juntar à academia, as 3 grandes academias, e para criar cidade que venha desde a Almada e que possa envolver os bairros sociais. O protocolo que fizemos com o IRU para 3.500 fogos de habitação acessível é para criar integração. As empresas e a academia que queremos reforçar é a continuidade disso tudo. Portanto, estamos a construir um território coeso, mais justo e de facto, com menos assimetrias. Luís Palma, concorda com esta visão que de facto Almada é um território de grandes assimetrias e que são precisas políticas públicas locais, governação local, para corrigir essas mesmas assimetrias? Bom, mais importante do que concordar é dizer aos almadenses aquilo que nós nos propomos fazer, e de facto nós olhamos para este território de uma forma de gestão integrada, onde de facto o cidadão, o espaço público seja feito a partir daquilo que é a auscultação às populações e aquilo que é a proximidade que deve existir. Eu acho absolutamente extraordinário aquilo que acabei agora de ouvir, porque parece que, eu sei que agora os candidatos, nós estamos a dormir pouco, mas acho que quando acordamos de manhã e vamos para a rua, não estamos propriamente a sonhar e vivemos uma realidade, e portanto aquilo que as pessoas nos dizem é precisamente o contrário de tudo aquilo que nós acabamos aqui de ouvir. Aliás, qualquer projeto que seja feito por este município nos últimos 8 anos, as tentativas que há de auscultação, quando as pessoas são ouvidas e se manifestam contrariamente ou que dão outro tipo de propostas e que não aquelas que já vêm desenhadas politicamente, há uma gestão logo muito difícil de conflitos. E depois acho muito curioso falar-se no PER e dizer que só executámos 50%, quando sabemos que a responsabilidade foram dos governos PS e PSD e que nós fizemos o nosso trajeto naquilo que foi possível. Mas quando há uma linha de financiamento nunca vista, a maior oportunidade que vamos ver a taxa de execução, e ela está muito abaixo, e aliás isso foi tema agora numa das últimas assembleias municipais, onde
tivemos que fazer algumas contas e, portanto, dissemos que estavam 6% de execução. Portanto, quando nós executámos, nós cedemos 50% comparativamente com estes 6%, numa situação completamente diferente desta, eu acho que temos que, novamente, puxar ao rigor e dizer aos almadenses que não é por este caminho que nós vamos. Nós apresentamos ideias muito claras às nossas populações, queremos envolver não só as populações como os trabalhadores, que têm sido alvo de ameaças e de perseguição por parte deste Executivo, onde não têm os seus direitos salvaguardados. Luís Paulo, portanto, na minha qualidade de moderadora, eu tenho que sublinhar aqui que a ideia realmente do debate é termos um espaço de partilha de ideias, não é o propósito deste debate, nem sob a coordenação da Super FM, nem sobre a minha moderação em particular, haver espaço para troca cruzada de acusações, não é esse o propósito. O propósito aqui é, sobretudo, fornecer aos almadenses, ter a oportunidade, vocês terem a oportunidade, como candidatos, de demonstrar qual é a vossa perspectiva sobre o território, qual é a vossa estratégia sobre o território, sobretudo aquilo que se propõem a fazer, e não é, de facto, aqui encetar um caminho de troca de acusações e responsabilidades e irresponsabilidades. E, portanto, cabe-me a mim recentrar o debate. Carlos Magno, as visões da assimetria sobre o território, de que forma é que o Chega olha para estas assimetrias no território da Almada? Pode ser, pode passar a palavra. Passa a palavra. É melhor. Agora fica aí. Hélder. Ou pode assumir a resposta, então? Mira assim. E acho que se há coisa que fazer da Câmara pede assumir é a responsabilidade de tudo que aconteceu, acontece ou por vir a acontecer o Zé Vitória. É a minha opinião que esse quer. Eu há pouco peguei na sua primeira proposta de reflexão que tinha muito a ver com a macroestratégia que cada um de nós tinha para este território. Eu gostava também de partilhar com os almadenses que eu vim para Almada para fazer e para restituir a esperança aos almadenses. Primeiro ponto. E essa esperança é restituída, na minha opinião, em 3 grandes áreas. A primeira área, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, que deve ser o motor do desenvolvimento do Conselho e não, se quisermos, o travão do desenvolvimento do Conselho. E comigo, a questão da burocracia, a questão da celeridade, a questão da resposta oportuna aos cidadãos será uma realidade. A Câmara deve constituir-se como parceiro de todos e não ser nunca um entrave a qualquer um. Segunda questão tem a ver com os investidores. Os investidores são cruciais para o desenvolvimento deste território. Sem uma Câmara ágil e, eu direi, desburocratizada, nós não temos investidores que venham querer investir neste território. Só há economia, só há prosperidade quando os investidores considerarem que Almada é dos melhores locais para investir no todo nacional, eu direi também que internacional. Terceiro vetor importante, a questão da sociedade civil, ela já foi aqui aflorada, tem a ver como é que eu vejo e como é que concebo o papel da sociedade civil. A sociedade civil é de uma relevância enorme, particularmente as associações, as coletividades, os clubes desportivos e culturais e recreativos, etc. E por isso o envolvimento de todos. Eu direi que todos somos poucos para cumprir esta missão. Irei envolvê-los, irei partilhar com modelos variados, não vale a pena amassarmos com isso, mas ninguém está dispensado com o projeto do PSD relativamente aos próximos 4 anos. Esta trilogia garanto-vos que é virtuosa, porque já testei noutros locais e garanto-vos que os frutos são reais e estão visíveis para todos. Carlos Bagno, pergunto-lhe se quer agora intervir ou se cede. Posso? Faço então para Sérgio. Pegando nesta ideia também da sociedade civil, e são temas que naturalmente também interessam à agenda do Bloco de Esquerda e do Livre, em particular, então, como é que vocês também olham para este território, para estas assimetrias, que parece também uma espécie de um antagonismo, não é? Todos vocês conseguiram aqui levantar pontos que ao mesmo tempo afastam, mas
perante o olhar de uma analista também aproxima, não é? Porque a identificação de um ponto em comum é de facto um concelho com muitas assimetrias, rural, urbano, sim, rural, urbano, a praia e o campo, a cidade, uma malha urbana muito próxima e ao mesmo tempo uma malha urbanística onde ainda há tanto por desenvolver e tanto por fazer. Portanto, qual é então essa visão do Bloco de Esquerda e do LIVRE? O projeto Almada em Comum, e aqui te falo também na qualidade não só como professor de História, mas como professor de Geografia, que sou, analisamos sempre o território muito nesta dinâmica urbanística, nesta diversidade, lá está, que temos. Achamos que, e voltando aqui, as assimetrias que a Patrícia disse, que existem muito. Nós começámos logo desde o início por apresentar uma candidatura que tem, por exemplo, ao nível da igualdade de género, nós temos 50% homens, 50% mulheres, fomos criteriosos nessa paridade de género para que as nossas listas tivessem essa representatividade. Nas nossas listas, além de ser um diálogo, por si só mostra que há convergência, que há acordo, conseguimos ter quase 60% de independentes, pessoas que são da sociedade civil, da academia, que querem participar, que sentiram pertences também deste programa e quiseram participar de forma até nem sendo partidário. Ou seja, eu quero que os almadenses saibam que esta coligação Almada em Comum escolhe este nome também, que é cabeçado por 2 partidos, mas tem este fulgor também de muitos independentes, de uma paridade total de género, que ajuda desde logo a mostrar a nossa preocupação com acabar com algumas assimetrias. Achamos que, para acabar essas assimetrias e pensando na comunidade e pensando nas pessoas, queremos recuperar uma medida que sim, mais antiga, mas achamos que pode ser revigorada e trazida novamente para a Almada, que são os coletivos de moradores, ou seja, que em cada bairro, em cada rua, poder novamente as pessoas entrarem em contacto, em diálogo, apanágio também desta mesma coligação e trazer as pessoas nesse sentido para ajudar a regulamentar, assegurar o conhecer o meu vizinho, esta solidariedade que é quase inata, cabe também à Câmara e depois em partilha com a Junta de Freguesias, neste diálogo constante, trazer as pessoas também a conversarem umas com as outras, elimina desigualdades, é muito mais inclusivo e é feito de uma forma naturalista e progressista nesse sentido. E permita-me só mais dizer uma coisa, e aqui também para que as pessoas também se sintam mais pertences e nas diferentes freguesias, criar aqui um departamento de consultas públicas onde as pessoas também possam participar em cada junta e na Câmara e haver este diálogo direto e não divorciado entre a Câmara e as juntas de freguesia. Carlos, num concelho que historicamente tem um passado, marca ideológica muito forte, luta sindical muito forte, como é que a Iniciativa Liberal e a sua candidatura olha para o território que é tão marcado por este tipo de polarizações e em que sentido é que vocês procuram esse envolvimento com a comunidade local? Nós não viramos a cara à história, nem podemos fazer isso. Isso é um erro crucial se fizermos esse distanciamento e se ignorarmos o passado. Nós não podemos ignorar que a Almada, num passado recente, não vamos recuar 3.000 anos de história, mas num passado recente podemos invocar a Lisnave, quer a Lisnave, a Companhia Portuguesa de Pescas, as indústrias de moagem, como motores do desenvolvimento económico do país. E, portanto, os tempos são outros. A demografia é outra, a população e a sociedade evoluiu, e, portanto, nós temos que nos também adaptar a essa evolução. E nesses últimos anos, essa adaptação, essa evolução não foi preparada, não foi acautelada, ou seja, não houve uma visão, um planeamento futuro que pudesse dar uma resposta a esta evolução demográfica, a essa transformação social que existiu no Concelho de Almada. E, portanto, nós, para a Iniciativa Liberal, é claro que o desenvolvimento económico tem que ser o pilar para reduzir as assimetrias. Nós, atraindo novas indústrias relacionadas com a tecnologia, relacionadas com as indústrias criativas, com a cultura, com as artes, conseguiremos dinamizar todo o tecido económico e a partir daí conseguimos também desenvolver, fazemos aqui um efeito cascata que terá uma repercussão no comércio local,
terá uma repercussão na habitação, terá uma repercussão em todos os domínios no associativismo. Não podemos ignorar o associativismo e a força que o associativismo tem no Concelho de Almada. Nós ainda agora tivemos todos presentes na celebração dos 177 anos da incrível Almadense, que são, para nós, e é uma expressão extraordinária da coletividade e do espírito liberal que existe, porque são grupos de pessoas que se organizam espontaneamente e da especificidade do associativismo que muitas das vezes vão substituir o próprio Estado em funções que o Estado não chega, funções social, cultural, desportiva. E, portanto, a nossa visão é alicerçar-nos no desenvolvimento económico para podermos alavancar todas as restantes áreas que depois podemos também dinamizar aqui. Falar. Então, a minha primeira questão procurou, sobretudo, perceber a avaliação que cada um dos candidatos fazia sobre a gestão autárquica nos últimos mandatos. A minha segunda questão procurou dar-vos a oportunidade de vocês exporem também um bocadinho como é que percepcionam as assimetrias no território, partindo deste facto que realmente Almada é um território com muitas assimetrias. A minha segunda questão, e vou começar pelo Hélder, ele acho que já vai perceber porquê. A minha segunda questão vai um bocadinho sair só da exclusividade do poder local para a governança multinível. Ou seja, o debate mediático nos últimos tempos, pelo menos em Almada, tem enfatizado, de facto, o conjunto de constrangimentos que vêm da Administração Central do Estado e do Governo. Desses constrangimentos, nós também sabemos que eles não são exclusivos, ou seja, há aqui uma articulação da política multinível que passa, inclusivamente, pelas instâncias europeias, não é? Pelo aquilo que é uma visão europeia da articulação entre as políticas comuns da União Europeia e a governança local. Essa é uma articulação muito, muito difícil, não é? Porque passa por diferentes estágios. E, portanto, como é que os candidatos aqui perspectivam esses desafios de governança, nessa articulação multinível entre o nível europeu e local, e em que sentido, então, as autarquias têm essa liberdade, digamos assim, máxima de orientação em grandes pontos no que diz respeito à sustentabilidade, à mobilidade, à questão da urbanística, dentro do princípio da lógica da subsidiariedade. Eu sei que é uma grande questão, mas talvez não tenha visto essa questão ser com este enfoque ao longo dos debates, e eu acho que para o cidadão também importa ter essa percepção, não é? Que falamos muitas das vezes das amarras em relação ao Governo Central, mas também temos, de facto, lógicas de influência e linhas estratégicas específicas que nos ligam à Europa. É completamente verdade, aliás não posso estar mais de acordo, porque há pouco dei a minha definição de Presidente de Câmara, mas direi que hoje, quando comparamos as competências e as obrigações de um Presidente de Câmara e da uma autarquia, como a Câmara Municipal, principalmente a Câmara, em que nós estamos candidatos, direi que hoje temos uma banda larga, utilizando um termo técnico, quando comparamos com, sei lá, 20, 30 anos atrás, porque o aumento de competências tem vindo, e bem, porque eu tenho defendido que do Estado Central se deve libertar de muitas competências que são, como disse muito bem, muitas das vezes entraves e amarras que nos condicionam. Lembro perfeitamente, os presentes sabem do que falo quando digo da dificuldade que nós temos em aprovar um PDM, porque esse PDM depende da Administração Central e, naturalmente, quem conhece melhor o território é a Administração local, e nós continuamos com essas amarras. Eu tenho experiência de sobra nessa matéria e por isso mesmo vos digo que lutarei sempre para que o aumento de competências na administração local seja uma realidade. Eu costumo dizer que os técnicos da administração local são tão competentes ou mais do que aqueles que estão na administração central a avaliar as nossas propostas, e por isso eu nunca concebo que uma proposta da administração central seja muitas das vezes rejeitada por critérios pouco objetivos vindos de elementos da administração central. E esta guerra central-local é uma guerra que não deve ser guerra, mas que deve ser parceria e de complementaridade. Eu penso que os vários governos dos últimos anos têm dado provas disso, inclusivamente provas da descentralização.
No que diz respeito às instituições europeias, eu tive o privilégio de estar no Comitê das Regiões, também da União Europeia, e ver claramente aquilo que é, se quisermos, a possibilidade e o nível da missão dos autarcas de poderem interagir cada vez mais, eu direi, ultrapassando as tais amarras dos governos nacionais e interagir diretamente com a União Europeia em áreas como o ambiente, a sustentabilidade, a habitação. Pela primeira vez, este ano, a Comissão Europeia classificou a habitação, que é uma competência que não está delegada na União Europeia, também como uma das prioridades da Comissão e do Parlamento onde tenho estado. E por isso eu penso que há aqui assim uma perspectiva, eu direi, muito risonha em termos de futuro, porque os autarcas são todos eles os lutadores. E nós não nos vamos calar, vamos lutar sempre para que o serviço que prestamos aos nossos municípios sejam sempre um serviço de elevada qualidade. Isso só acontece se as parcerias forem eficazes, e os governos centrais não se devem esquecer de ter, muitos deles não foram eleitos diretamente como nós fomos, e por isso a minha e a nossa legitimidade é sempre maior do que qualquer primeiro-ministro e muito maior do que os ministros e os secretários de Estado. Fica aqui. É uma das características centrais que faz com que, de facto, as eleições autárquicas não são só mais umas eleições, têm um conjunto de especificidades. Esta ligação, de facto, ao território, às comunidades, é a primeira marca disso. Luís Palma, a minha pergunta vai também neste sentido, mas mais especificamente. Uma governança multinível é compatível com o euroceticismo? Eu, antes de lhes responder diretamente a essa questão, se me permite, nós estamos a falar aqui de diferentes níveis de poder. E, de facto, o poder local é aquele que está mais próximo das pessoas, sobre isso não há qualquer tipo de dúvidas, e, portanto, é aquele que sente as reais necessidades das populações. E, por vezes, quando temos que dialogar com outros níveis superiores de poder, surgem as dificuldades. E nós, de facto, temos estabelecido na nossa Constituição, e não está cumprida, as regiões administrativas no território continental. E, portanto, é um passo que nós consideramos que deve ser dado. Não tanto a questão da descentralização de competências, que por vezes são mais transferência de encargos, e nós temos de ter esta perspectiva de que o que é transferido deve vir com os valores financeiros que correspondem efetivamente àquilo que é a resposta que essas competências têm que dar. Por isso qualquer Presidente de Câmara admite que tem essa dificuldade muitas vezes, e portanto nós obviamente também o sentimos, e pela experiência que também tenho enquanto Presidente de Junta, a um outro nível isso também sucede. E portanto nós temos que ultrapassar isso. Temos que ter, de facto, um envelope financeiro nessas competências que corresponda às necessidades materiais e de pessoal. Por isso é que eu há pouco não me deixaram concluir a minha intervenção. O que eu queria dizer é que é preciso nós, de facto, termos os trabalhadores na esfera pública e as competências manterem-se na esfera pública, e deve haver um investimento e uma valorização dos trabalhadores. É isso, sobretudo, que eu quero dizer e deixar aqui bem claro. E, naturalmente, porque nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Nós acreditamos que temos, ao nível municipal, do melhor ao nível dos recursos humanos, em vários setores, em vários níveis, e portanto fazem um trabalho extraordinário que ajudam qualquer administração do município. Marina, passava para si esta questão? Portanto, a questão dos vários níveis de poder. Essa é a percepção que eu tenho, é que o poder autárquico é o poder mais fascinante de todos, porque é aquele em que se consegue atuar sobre problemas concretos de uma forma mais ou menos imediata e vermos o efeito que essa intervenção tem na vida das pessoas. Portanto, talvez seja até o poder mais importante de todos. E, efetivamente, há algum divórcio entre os vários níveis de poder. Sim, há alguns bloqueios. Pronto, em Almada temos zonas que efetivamente estão bloqueadas porque há um choque de competências. Há muitas agências, há muita intervenção de várias partes sobre um mesmo assunto. E isso cria realmente bloqueios, e nós vemos isso muito em Almada. Relativamente à questão da transferência de competências, óbvio que ninguém melhor do que quem governa um determinado território, não é? Para saber intervir, por exemplo, nas escolas, nos centros de saúde, ninguém melhor.
não é? Não são as pessoas que estão em gabinetes na Assembleia da República que o sabem, é quem está no território e sabe. Mas, lá está, tem que haver um acompanhamento das condições na passagem dessas competências. Porque uma coisa é fazer o que realmente é o ideal, outra coisa é ter os meios, os mecanismos para efetivamente fazê-lo, não é? Pronto. Portanto, relativamente aos degraus de competências, creio que é isto, Patrícia. Carlos, esta questão em particular também deve ter uma visão muito concreta por parte da Iniciativa Liberal e, portanto, qual é a sua visão, a sua proposta como candidato para a Almada para lidar com estes diferentes níveis de competência? Cada vez mais os autarcas, e falamos aqui quer Presidente de Câmara, quer Presidente de Junta, têm uma função primordial na gestão do território e na verificação dos problemas reais do cidadão. Isto é uma opinião comum a qualquer um de nós, isto acaba por ser bom senso. Mas depois nós notamos a falência do Estado à medida que se criam cada vez mais organismos. Ou seja, quando há um problema, há uma série de organismos que nós temos que contornar ou com quem temos de falar para resolver um determinado problema. Depois, quando isso entra na máquina administrativa do Estado Central, começamos a ter os reais problemas. Porque não entendo, porque todos têm uma opinião sobre o mesmo e muitas vezes é muito difícil para o autarca poder fazer essa gestão de conflitos. Portanto, isso demonstra uma falência também do próprio Estado Central, que devíamos pensar nessa reforma também administrativa e estrutural para que a comunicação entre Estado Central e autarquias seja muito mais ágil, que os problemas se possam resolver de forma célere. Por isso, como falaram da questão do PDM, etc., isso é o reflexo desta máquina burocrática em que ninguém se entende, em que todos têm opinião e que depois está a adiar o desenvolvimento da Almada, está a adiar projetos, está a adiar um conjunto de circunstâncias que depois recai sobre a Presidente, recai as críticas todas sobre a Presidente da Câmara. E, portanto, isto é uma das tarefas. Depois temos que olhar também esta questão, esta visão europeísta. E nós temos que acompanhar aquilo que também são os objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? Temos um conjunto de metas que temos que cumprir e que isso nos coloca... E é uma orientação também. E é uma orientação, portanto, que nos obriga a pensar o território, a adotar estratégias para a qual muitas das vezes nós não temos ou recursos humanos ou não temos financiamento. Portanto, é uma gestão também muito difícil de fazer, que obriga um esforço adicional por parte das autarcas e muitas das vezes também um pouco de imaginação. Devolvo-lhe a questão, não exatamente a mesma questão, porque sobre isto a Inês tem tido muita oportunidade e tem sido uma das suas linhas também mais enfatizadas, são realmente os constrangimentos que a Almada e sob a sua presidência e coordenação têm enfrentado em relação à Administração Central e a algumas instituições que têm bloqueado alguns projetos. Os seus opositores dirão que isso, enfim, é um argumento só que traduz uma certa inoperância da Câmara. Eu gostaria de saber a sua perspectiva sobre realmente estas duas forças aqui em presença, que é, por um lado, autonomia e subsidiariedade e, por outro lado, o conjunto de regras, a burocratização do aparelho estatal, e não podemos aqui, de facto, escamotear aquilo que são orientações, uma vez mais, top, portanto, ao nível europeu, sobre a coordenação do poder local. Bem, obrigada e até obrigada por uma pergunta específica. Eu começo por dizer que lembro-me de um comício que fiz em 2017, do fecho da campanha, e até me lembro da minha última frase, a dizer: nada do que se passa num território deve ser alheio a um presidente ou uma presidente da Câmara e que deve ter sempre a sua última palavra, porque ele é o representante legitimamente eleito. Portanto, não posso estar mais de acordo, ou neste caso o Hélder está de acordo comigo, não é? Mas estamos os dois de acordo, por uma simples razão: somos os dois autarcas, estivermos juntos na área metropolitana e sabemos bem o que é esta questão. E, portanto, eu acredito na transferência de competências e que é mesmo transferência, não é delegação. Naturalmente, tem que vir com o pacote financeiro. Porquê? Porque, obviamente, é mais fácil num Estado Central deixar uma escola num alto estado de degradação
porque não tenho que responder todos os dias aos professores, aos pais, aos alunos, ao pessoal não docente. E, portanto, obviamente, quando aceitamos as competências, é porque queremos executar e nos tornamos mais exigentes, porque também as pessoas são mais exigentes e bem connosco. Agora, permitam-me também dizer, eu fui deputada. É que não é só as entidades, o problema não é só as entidades, há anos que eu ando a dizer isso. Nós temos provavelmente o pior pacote legislativo para tudo o que é dos instrumentos de gestão do território. O pior. Porquê? Porque temos leis sobre leis e decretos-leis e depois vêm orientações da Europa boas, mas nós não anulamos o nosso quadro legislativo, depois transpomos as diretivas europeias, mas depois fica sempre uma linha do outro diploma que está. E, portanto, eu confesso que quando estava no Parlamento não lidava tão de perto com estes assuntos, mas agora, enquanto autarca, quando eu olho para aquilo que é o quadro legislativo da gestão do território, é impossível qualquer entidade de preservação do ambiente fazer o seu trabalho. É impossível, porque eles nem sequer sabem interpretar a lei. E nesse sentido, é verdade, os técnicos dos municípios, neste momento, estão mais habilitados. Todos os dias têm que andar a fazer zigue-zague para conseguir perceber sequer, eu até sei, nos nossos serviços, os nossos técnicos da administração urbanística são um pequeno. Hoje em dia já ninguém espera 3 anos ou 4 anos, a não ser que seja uma auge, um núcleo destacado, que quer dizer que está ilegal desde o início. Qualquer licenciamento pode demorar 3 meses, o que já é muito, sem dúvida, mas já não esperam anos por isso. Só uma coisa, mas eu sei que os nossos técnicos até têm quadros sucessivos das sucessivas legislações que vão saindo. Portanto, para terminar, dê-me só um minuto. É algo fundamental, a regionalização é fundamental e, no nosso caso, o reforço da área metropolitana de Lisboa nesta matéria é fundamental. Não, há uma série de políticas, não é só a mobilidade que foi fundamental ser tratada na área metropolitana de Lisboa. A questão dos resíduos tem que ser tratado ao nível da área metropolitana de Lisboa. É o que se está a passar, não é em Almada, sem dúvida também, mas em vários municípios, não é possível. Nós, aqui na Península de Setúbal, temos aterros sobrelotados de lixo, porque não temos uma única incineradora. Só a última coisa, em relação à Europa, é bom não se esquecerem da vitória que tivemos neste mandato com a criação da nova NUT, do NUT 2, o que vai permitir à Península de Setúbal sair, por um lado eu sou grande defensora da área metropolitana, mas municípios como Almada eram altamente prejudicados nos fundos europeus, que baixam cada vez mais por causa dos orçamentos de Lisboa, de Oeiras e de Cascais, e para podermos voltar a ter uma comparticipação que seja coerente com as necessidades do nosso próprio território. Parece uma especificidade técnica, mas na verdade é uma questão política. É uma questão política essencial. Maior, é uma questão que vai determinar os investimentos que estão a diminuir na Europa, também sabemos, mas que vão determinar todos os investimentos que vamos poder fazer a partir de 27. Lamento que ainda não tenha sido possível, porque nós queremos todos os autarcas da Península de Setúbal aprovámos as regras e os estatutos da nova CIM, mas depois à última da hora voltou a não haver propriamente um consenso. Espero que haja o consenso na Península de Setúbal para isso, para avançarmos com a nova CIM, para avançarmos com o plano estratégico da Península de Setúbal e prepararmos justamente aquilo que vamos ter como fundos de apoio, aí sim, de verdadeiro desenvolvimento e para áreas que para nós são fundamentais. Então, para fazermos a melhor gestão do tempo, ainda conseguirmos aqui cobrir alguns temas. Sérgio? Eu vou ser muito sucinto nesta parte. Eu ia pegar mesmo nesta questão, exatamente. Estamos numa época de viragem, nesta resposta multinível, estamos nesta época de viragem. Não é um divórcio agora com Lisboa, afastar-nos de Lisboa, mas é reforçar efetivamente aqui a Península de Setúbal. Lá está, para que haja um diálogo intermunicipal
muito maior. Eu percorri muitos dos programas políticos aqui presentes e tentei ir à procura desta viragem. Estamos na época de viragem, há que pensar se calhar muito mais nesta Península de Setúbal, que tem uma potencialidade muito grande, a entreajuda, e lá está a convergência e a criação de políticas comuns entre os municípios da Península de Setúbal, tornando mais fortificado, mais aberto, mais transparente, pode ser uma boa resposta. Ainda agora, claro que sabemos que o aeroporto havia para este lado. Há bocado, quando falávamos do Terra de Ninguém, lembro perfeitamente que há uns anos atrás alguém chamou isto de deserto, não é? E não somos um deserto, somos uma península com grandes concelhos, com grandes pessoas, e neste sentido, o LIVRE e o Bloco de Esquerda trazem estas também medidas ecologistas, preocupadas com o desenvolvimento sustentável, e também europeístas, para dotar agora esta convergência da Península de Setúbal com estas medidas de desenvolvimento económico, trazer mais economia. Ou seja, se sabemos que há um problema aqui nas ligações com Lisboa, vamos então reforçar o trabalho, vamos reforçar o investimento aqui na Península de Setúbal, convergindo, conversando, chamando. Eu sei que o diálogo não tem sido, se calhar, o mais fácil, mas acredito que agora, nesta época de mudança, e faço o desafio a todos os almadenses, procurem nos programas que agora vão votar no dia 12, quem é que fala realmente desta convergência, nesta época de mudança, que já não devemos querer falar tanto, é a área metropolitana de Lisboa, e temos que começar a falar em Península de Setúbal e aqui na aliança dos diferentes municípios. Nós vou ainda passar a palavra ao Carlos Magno, mas só fazer aqui um pequeno apontamento que talvez seja importante também para quem nos acompanha, para quem nos ouve, que é de facto o quadro comparativo também se alargou, ou seja, a minha próxima questão será sobre essa relação intermunicipal, mas dizer que também o quadro comparativo que nós temos é com outras políticas de gestão autárquica ao nível europeu e, portanto, outras boas práticas, essa consciencialização sobre boas práticas de governação, aqui alargaram-se o espectro de oportunidades. Passado, ou seja, quando todos os municípios da área metropolitana de Lisboa se uniram para o passo único, ok? Temos aqui, é uma boa prática, já foi feita no passado, e se conseguimos que houvesse convergência para essa medida, tenho quase a certeza, se houver vontade política de haver novamente convergência, vindo este reforço e com este sentimento europeísta. Carlos, sobre este aspecto. Eu serei muito mais sucinto ainda que o Sérgio. Acho que o Hélder explicou tudo muito bem explicado. Portanto, faço as minhas palavras, as palavras do Hélder. Muito obrigada. Eu acho que de facto quer dizer, o alinhamento da nossa conversa realmente faz-nos chegar a essa necessidade então de pensarmos uma gestão intermunicipal, e aí, para fazermos também uma gestão do tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta e que a vossa resposta procurasse articular os desafios no que diz respeito à habitação, à saúde e à educação, portanto estes três pilares, habitação, saúde e educação, e como é que estes três pilares, parte destas questões, também encontram algum tipo de solução, olhando para um quadro mais abrangente, integrado, num espaço realmente intermunicipal, quer da margem sul, quer, não esquecendo, da margem norte, e, portanto, integrados num espaço de circulação que é o da área metropolitana de Lisboa. E sobre isto, talvez eu começasse aqui pelo Carlos, se quisesse a gentileza de responder. Bom, nós temos que olhar para as especificidades de cada território, não é? E a Península de Setúbal ainda não está toda ao mesmo nível, ainda há uma grande desigualdade em diversas áreas. Claro que sim, que faz sentido pensarmos na extensão do metro a ligar o Seixal. A questão do Arco Ribeirinho é fundamental também pensarmos nessa questão da mobilidade, porque nós queremos apostar na redução dos veículos também a circular em Almada, e muito do tráfego que nós hoje temos em Almada provém também do Concelho de Seixal. Se calhar, que o metro acaba em Corroios, em Seixal seria uma medida bastante proveitosa. No domínio da saúde, naturalmente debater-se-á aqui a questão do Hospital do Seixal, se poderá ou não ajudar ou aliviar os problemas do Hospital Garcia da Horta. Isso é naturalmente uma decisão que caberá ao Estado Central, uma vez mais, e portanto nós pensamos nesta questão da saúde com o reforço de proximidade, de uma saúde mais preventiva ao invés de ser uma saúde reativa.
dotarmos os territórios que estão mais periféricos de outras soluções de saúde, como reforçarmos os centros de saúde, ou reforçar a Charneca da Caparica com o centro de saúde, a Costa, a Trafaria, alguns já sabemos que estão em construção ou vão estar em execução, repensar o centro de saúde também de Laranjeiro Feijó e tentar lançar novamente o concurso, ver se não conseguimos perder esse dinheiro do PRR, ativarmos também, pensarmos nas questões das unidades locais, as unidades móveis de saúde, as locais de saúde que já existem no Concelho de Almada, que nós queremos levar à população mais periférica. Nós temos que pensar às zonas do concelho onde nós temos uma população bastante idosa, que depois acresce a questão da mobilidade, onde não há uma carreira ou não há um autocarro que possa facilitar essa circulação e se adeque aos horários dos centros de saúde que existem no concelho. Portanto, nós temos que também pensar nesta mais, que eu te dou uma descentralização também da saúde dentro do próprio concelho para chegarmos mais próximo dos utentes. E claro, soluções, projetos estratégicos da mobilidade, de habitação, porventura, terá que ser analisado do ponto de vista intermunicipal. Sim. Helder. Bom, saúde, vou pegar na saúde, não concordo, Carlos, desculpa, não concordo nada contigo com as unidades móveis. Aliás, o concelho de Almada é um concelho tão pequeno, com uma rede estradal e com acessibilidades bastante boas, intramunicipais. Penso que isso é um erro crasso com a falta de meios que temos. Também não concordo absolutamente nada, e digo isto com toda a convicção. Irei manifestar-me publicamente e dilei antecipadamente contra a construção do Hospital do Seixal. E passo a explicar. Os recursos humanos hoje para guarnecerem o Hospital Garcia de Horta já são escassos. O Hospital Garcia de Horta é dos melhores hospitais do país, com equipas fantásticas. Precisam de ser ajudados no que diz respeito a algumas especialidades. Tem sido feito um esforço muito grande nesse sentido e o meu empenho é em robustecer a direção do Hospital Garcia de Horta, interagir junto do Governo para que nada falte ao Garcia de Horta. Construir um novo hospital aqui a 6-7 km do atual de Garcia de Horta representa uma sangria de recursos humanos no Garcia de Horta que eu não estou a ver onde é que ela vai acontecer, e por isso vamos ficar com 2 maus hospitais em vez de um bom hospital. Isto é bom que os nossos ouvintes e quem nos acompanha que tenha bem esta noção. Acompanho o Carlos relativamente à construção dos 2 centros de saúde, Caparica, Costa da Caparica e Laranjeiro Feijó, mas vou mais longe. Eu visitei o SAP, ou a Unidade de Saúde, na Rainha Dona Leonor, aqui em Almada. E digo-vos, comigo vamos preconizar dividir aquela unidade em 2 novas unidades, localizadas estrategicamente dentro da cidade, não em alturas, mas em acessibilidade, em conforto e em comodidade para quem lá presta serviço, mas principalmente para quem delas se cede. Aquele edifício irá ser transformado num edifício de apoio habitacional, quer para médicos, quer para enfermeiros, quer para polícias. Habitação? Educação? Habitação para nós, vemos a habitação em 3 níveis. Primeiro nível, quem já é proprietário em Almada. Nós vamos, isto devido a Almada requalifica. Apoiaremos financeiramente a recuperar o edificado existente, de maneira que o ambiente urbano da Almada seja um ambiente urbano totalmente requalificado e se quisermos, melhorar. E por isso iremos dar, em função de metro quadrado de fachada, valores financeiros que deem para recuperar as fachadas. Eu direi de outra forma, devolveremos o IMI que nos vão pagando anualmente. É uma medida fantástica. Segundo nível, habitação jovem e habitação para famílias de classe média. Em parceria com os privados, vamos, quer em edifícios da Câmara, terrenos da Câmara e outros que se irão adquirir, vamos construir habitação jovem para arrendamento e para aquisição a custos moderados. É fundamental que os jovens da Almada não tenham que sair da Almada para constituir família. Terceiro nível, vetor dentro da habitação. A questão, eu não gosto também, como alguns dos meus colegas presentes, de falar das barracas, mas não encontro melhor termo para dizer que as barracas serão uma prioridade. Para mim, serão claramente a terceira das prioridades. Que lá irei, porque primeiro estão aqueles que cá estão e depois a questão de quem
de uma forma ilegal, abusiva, foi construindo barracas. Teve motivações, seguramente, mas essas são a minha terceira prioridade. E terei como objetivo, não num mandato, mas em 2 mandatos, erradicar as barracas neste território através de construção modular, ciclos e não muito onerosa. Habitação... Educação. Bem, a educação é o maior elevador social. Eu visitei algumas escolas e acredito que a Inês não teve tempo de fazer a requalificação do parque educacional do concelho, mas comigo não vai haver alunos de primeira e alunos de segundo. E neste momento existe exatamente essa figura. E por isso todos os alunos, os filhos dos ricos e dos pobres, eu sou filho do carpinteiro, portanto estou perfeitamente à vontade. Eu sou uma vítima positiva do elevador social que é a educação e a escola. Por isso nunca me esquecerei disso e vou lutar incessantemente para requalificar todo o pátio escolar e para que a comunidade educativa, professores, educadores, auxiliares, enfim, e também as famílias, que são o último objetivo desta política, para que se sintam bem, para que possam constituir e progredir até, se quisermos, ao nível universitário neste território, porque esta é a minha última nota. Almada é um território, eu direi, bafejado também pela sorte, e a sorte de um trabalho aos nossos antecessores, porque tem 3 instituições universitárias de referência, uma pública, 2 privadas, mas de qualquer forma... Que já foram aqui também referidas. Nesta estratégia de valorização pela educação que nós nunca podemos esquecer. Com certeza. Vamos alargar um bocadinho o debate. Eu ia passar a palavra ao Sérgio sobre esta questão, ou seja, nós estamos aqui também numa gestão de tempo, a articulação é uma articulação exigente, mas nesta perspectiva de gestão intermunicipal de problemas que são complexos e que realmente não se resolvem só do ponto de vista endógeno, e portanto isso também foi um contributo ali logo ao início da Marina, chamar a atenção sobre esta necessidade de gestão intermunicipal. Portanto, Sérgio, qual é a sua perspectiva? Ou seja, pegando no que disse há bocado, pegar nos bons exemplos, pegar nas boas práticas, vou reforçar novamente, quando houve vontade política de convergência, houve soluções. Eu sou utente do Rainha Dona Leonor, eu sou utente do Hospital Garcia da Horta, e como utente do Rainha Dona Leonor, sei perfeitamente o trabalho, e não só como utente, e sou cuidador informal do meu avô, que esse centro de saúde, no sítio onde está, com a proximidade que trouxe aos seus almadenses, é necessário ali. Sabemos e temos completamente a noção que é preciso melhorias de acessibilidades, no próprio edifício, mas retirar o centro de saúde Rainha da Leonor da Almada é tirar um marco, uma proximidade com a comunidade. Eu até fico embargado e fico um bocadinho até, e não vou esconder este minha sentimento, porque sou pertenço a esse Rainha da Leonor. Também, como utente no Autarquia da Horta, sei perfeitamente que nas especialidades, em todo aquele hospital, existem profissionais incríveis. Acima de tudo, profissionais muito humanos, preocupados com a saúde pública e com o bem público. Sabemos claramente, e está documentado, existem estudos, que um dos principais serviços, o que sobrecarrega o Hospital Garcia da Horta, são as urgências. Okay? Que têm estes concelhos muito populosos aqui da Margem Sul, que têm que socorrer o grande hospital a sul do Rio, por isso recebe não só, quando digamos de muito a sul, o hospital do Seixal é, num esforço intermunicipal, uma ajuda, sobretudo, a socorrer estas urgências que estão subcarregadas nesse sentido. Por isso, achamos que devemos conversar, dialogar, para que esse hospital saia de projeto, que já é projeto há muitos anos. Em relação à educação, também nesta dinâmica de convergência, eu sou professor, aqui na Romeu Correia, no agrupamento de escolas do território, sei perfeitamente que não existem alunos de primeira e alunos de segunda. Nós, professores, todos os dias, funcionários, diretores de escola, fazemos um esforço incrível para que não haja discriminação, para que haja alunos todos de primeira. Fazemos um trabalho incansável, arregaçamos as mangas todos os dias para que o ensino em Almada seja um ensino de qualidade. E neste sentido, achamos que temos aqui uma proposta ao nível da educação, sobretudo pegando naquilo que é a transferência de competências agora para a Câmara, que são as AECs. E nas AECs, e também apregando no associativismo, de fazer aqui uma triangulação entre as associações de pais,
as escolas e a Câmara nesse sentido para ajudar. Que bom é ter algumas associações, novos alunos, tanto ao nível cultural, desportivo, social, para que eles arregassem as mangas e também se insiram na comunidade. Era uma forma de associações ganharem mais vida, ganharem outro alento e até, por exemplo, os próprios alunos a criarem ONGs, entrarem, sobretudo, numa cidadania ativa e participativa dentro da cidade. Ao nível da habitação, educação, saúde e habitação. Na habitação, nós claramente, arrendamento jovem, limitar aqui uma das nossas premissas é sobretudo controlar o alojamento local, ou seja, sabemos que existe muito alojamento local que não é o oficial e que sobretudo em freguesias como Almada, Costa de Caparica, tem tirado alguma habitação que podia ser habitação para os almadenses, cuidando principalmente dos almadenses nesse sentido e o nosso esforço sobretudo para que a habitação é dignidade. Antes de pensar em muitas coisas, temos que olhar para as pessoas, para a dignidade humana e pensar nas pessoas, arranjar soluções que sejam caso a caso. Pode ser doloroso, pode ser trabalhoso, mas os almadenses já mostraram essa resiliência. Os almadenses já mostraram que ao longo destes 50 anos sempre foram resilientes e sempre lutaram por aquilo que acreditavam. Luís, esta visão sobre a educação, saúde e habitação? Então, de uma forma muito objetiva, para responder a essas questões e a 3 áreas temáticas onde tanto há para dizer, a nossa visão para o território na educação tem, sobretudo, a ver com a necessidade que há, começando aqui pela base do alargamento das creches públicas e dos jardins de infância e, portanto, de um trabalho que terá que ser feito pelo Estado Central, pelo município e por todos os outros parceiros a nível local, nomeadamente IPSS, que podem constituir de facto aqui este caminho de evolução que nós pretendemos. Mas também com o crescimento demográfico do território consideramos que é necessário uma escola secundária na Charneca da Caparica e é preciso que também na Costa da Caparica haja o alargamento ao ensino secundário. Não quero naturalmente deixar de frisar a articulação que tem que existir com o ensino profissional e mais no topo da pirâmide com o ensino superior, que existe aqui no nosso concelho e que pode ser um motor de desenvolvimento extremamente interessante para que os almadenses e outros que não sejam almadenses e que escolham o nosso território para viver e para trabalhar, encontrem aqui também um caminho para desenvolverem a sua atividade. Na área da saúde, nós lutamos muito pela construção do Centro de Saúde do Feijó, libertando desde logo o SF do Feijó, que hoje se encontra no Centro de Saúde de Santo António, portanto que esse piso depois fique disponível também para a população do Laranjeiro, portanto criação deste Centro de Saúde no Feijó Novo, também na Costa da Caparica, que na Trafaria voltem os cuidados de saúde primários, há um equipamento de excelência, que tem lá hoje outras respostas que nós consideramos que são valências que fazem falta naturalmente às populações e que as servem, mas os cuidados de saúde primários são fundamentais naquele território com as características que tem e as necessidades que tem. Na zona da Aroeira Marisol também consideramos que pertence à Charneca da Caparica e pelo seu crescimento naturalmente que também é necessário. Somos muito solidários com as populações do Seixal e com os seus autarcas, lutam pela construção do Hospital de Seixal, defendemos o investimento no Serviço Nacional de Saúde, nos seus profissionais e também no Hospital Garcia de Horta e naturalmente se falamos de relação intermunicipal, parte desde logo daqui com a construção do Hospital de Seixal, articulado com o Hospital Garcia de Horta em Almada e também com os hospitais do Barreiro e de Setúbal. Para responder à questão da habitação, que é muito complexa, mas dizer que é uma responsabilidade do Estado Central e que temos que pugnar por essa questão, mas naturalmente que o município tem instrumentos de gestão territorial e que pode ser um parceiro fundamental de estabelecer uma ótima relação com o Estado para ajudar a solucionar os problemas que hoje existem nesta área, naturalmente sem esquecer os parceiros cooperativos que podem também ser parte desta solução. Passo então a palavra a Carlos Magno. Quer pronunciar-se sobre estas questões, esta tríade? Posso pronunciar. Em relação à saúde, nós somos a favor da construção do Centro de Saúde do Feijó e da Costa da Caparica. Tal como o Helder disse, entendendo a sua apologista da construção do Hospital no Seixal, mas se reforçar o Garcia da Horta.
Marina? Eu ganho sempre tempo aqui com o Carlos. Fantástico. Portanto, então é assim, relativamente à intermunicipalidade, como referi inicialmente, há áreas que quanto mais trabalho comum houver, nomeadamente entre Almada e Seixal, melhor mais têm a ganhar ambos os municípios. A saúde é uma delas, portanto, creio que se trabalhássemos os dois municípios trabalhassem juntos, poderiam ter um maior peso em termos no desenvolvimento de políticas e em termos de pressão perante o governo central. Outra coisa que que nós defendemos relativamente à saúde é que o município pode ter um papel ativo na atração e captação de médicos, porque Almada é uma terra muito interessante de se viver, portanto, nós defendemos a criação de um programa de incentivos para atração e retenção de profissionais de saúde, nomeadamente médicos. Claro que a pressão sobre o Hospital Garcia da Horta tem duas grandes áreas problemáticas, dois grandes problemas, que é a questão da falta dos profissionais de saúde, foi o que eu referi, que efetivamente poderemos dar apoio, incentivos para atrair médicos. Por outro lado, temos a questão das camas, portanto, nomeadamente as camas que estão ocupadas, o elevado número de camas está ocupado com casos sociais. Pronto, portanto, nós aí defendemos duas grandes medidas, duas medidas principais, que são a primeira, estreitar a colaboração com a sociedade, com o terceiro setor, com a IPSS, em termos de encontrar soluções de acolhimento para pessoas que estão a ocupar essas camas indevidamente, porque não têm outro sítio para ir. E outra medida será incentivar o programa de internamento domiciliário. Portanto, o Hospital Garcia da Horta já faz algum tempo e é um tipo de iniciativa que, a ser promovida, incentivada, poderia efetivamente manter os doentes em cuja casa houvesse essa condição para serem tratados em casa, não é? Libertar camas e dar outro conforto aos doentes. A questão do ensino. Portanto, a questão do ensino já não o vejo tanto em termos numa ótica intermunicipal. A questão do ensino aqui, falando em, por exemplo, escolas, o que o Sérgio conhece bem, nós defendemos a eco-renovação das escolas, portanto, pretendemos que as escolas sejam laboratórios vivos de sustentabilidade, mas o elevador social não se consegue só através de boas instalações. Eu trabalho há 30 anos numa faculdade e sei que as reivindicações dos professores são precisamente o gap que existe entre a preparação dos alunos quando chegam à faculdade. Quem vai melhor preparado? Os alunos que vêm de colégios, têm outro tipo de apoio, e os alunos que vêm da escola pública, mas que as famílias têm dinheiro para lhes pagar um apoio extra escola. Portanto, aí também o município poderá ter uma atuação muito válida em providenciar precisamente esse apoio para que miúdos com menos possibilidades possam efetivamente beneficiar desse elevador social. Saúde, habitação. Uma nota breve. A habitação, é assim, todos nós sabemos que tem que haver um reforço no investimento da habitação pública, com rendas acessíveis, não moderadas, com moderado, tem que se lhe diga, portanto, acessíveis, não é? Mas é uma questão que também pode ser trabalhada com o Seixal, porque lá está. Nós não podemos olhar para a Almada em que cada espaço tem que surgir um prédio. Porque onde é que fica a qualidade das pessoas? Onde é que estão os espaços verdes? Onde é que estão as áreas comuns, as áreas de estar, de convívio? Portanto, não é olhar e dizer Almada tem aquela área, não tem nada, vamos lá construir um prédio para habitação acessível ou entregar a privados, o que é que seja. Não, nós temos que olhar para a questão da habitação em termos de tudo o que a pessoa precisa para efetivamente ter uma boa qualidade de vida. Acessibilidades, a questão dos transportes públicos perto da residência, aquilo que o Sérgio uma vez disse, aquela tal regra dos 15 minutos praticada em grandes cidades. Mas pronto, isso é uma grande intervenção, assim, grande intervenção. Mas pronto, rapidamente, já está. Podia passar. Inês, a responsabilidade sobre estas pastas, de certeza que eu coloco numa vantagem e que tem muito diria, sobre estas áreas. Eu gostaria que fosse concisa para conseguirmos respeitar aqui o nosso tempo dentro do possível, sim? Pronto, eu vou tentar ser o mais concisa e convidando todos os meus parceiros de painel,
começando pela educação, para ler não apenas a nossa carta educativa, que foi agora revista, onde está lá todas as questões identificadas, até uma proposta de reorganização de reagrupamentos escolares, mas como também estamos a finalizar o projeto pedagógico municipal, que vai de encontro ao que o Sérgio diz, não nos imiscuindo naquilo que são as competências dos professores, dos docentes e da autonomia das próprias escolas, mas sim verificando, porque aí concordo plenamente, a única maneira de combatermos os desequilíbrios na escola é termos a noção das necessidades e de onde parte cada um dos jovens e dos meninos que vêm ter connosco. E, portanto, há coisas muito concretas. Eu confesso, eu sou autarca e estou no terreno, portanto, sou menos dada à teoria e mais ao concreto. Em termos muito concretos, precisamos de reforçar o ensino do português. Temos muitos meninos, de facto, que acabaram de chegar e, portanto, é muito importante garantir essa sua integração com o reforço do ensino do português. Aí o município pode ter um papel muito importante a fazer. De descansar o Helder que não, em Almada não há escolas de primeira nem de segunda, ao nível até da reabilitação das escolas. Nós tão depressa investimos na Charneco, onde supostamente estão as pessoas mais abastadas, como estamos, eu acho que para a semana vai estar concluída, não vou poder inaugurar, mas reformulámos toda a centenária da Trafaria, e como o segundo grande projeto de escola é o novo centro escolar da Trafaria, e portanto que também já vai ser, assim que o governo abrir, o seu governo abrir o financiamento para as segundas prioridades, como eles dizem, desculpa, mas é o representante do PSDB. PPD, não, mas enfim, vamos finalizar o tempo. E portanto, isso é uma das questões fundamentais. Leiam a carta educativa, está lá tudo, foi feita com os docentes, com o pessoal não docente, com os pais, com todas as associações, foi tudo feito coletivamente. Relativamente à saúde, eu devo dizer, eu sempre fui favorável à reforma que estava em curso e à reforma das ULS, porque entendo a lógica e a coerência. E a nossa maior prioridade é evitar que as pessoas vão às urgências sem necessidade. E, portanto, temos que, por um lado, investir muito na saúde preventiva, e aí o município tem uma palavra a dizer e tem assumido essa palavra com programas, seja para a saúde mental, ao nível dos mais idosos, mas também apoio psicológico, inclusivamente em meio escolar, para os nossos jovens e fora dele, como também, já para não falar, o nosso enfoque na Trafaria, o nosso protocolo com a Egas Muniz para a saúde oral, que nós sabemos que é um dos dramas que pode trazer muitos problemas em termos de saúde a posteriori, já para não falar que é um diferenciador social muito grave e é um grande fator de discriminação. E agora, há aqui qualquer coisa que eu acho extraordinário, que é, permitam-me esta provocação, mas é um bocado a visão da direita. Imediatamente, se há o hospital do Seixal, nós não vamos contratar mais médicos. Vamos tirar os médicos do Garcia da Horta para pôr no Seixal. Não. E permitam-me agora, de uma forma geral, dizer, não é só a função pública na área dos médicos que tem dificuldades. Não é só os professores na função pública que têm dificuldades. É toda a função pública que tem que ser requalificada, redignificada, revalorizada, porque senão os serviços do Estado, a EL acaba por ganhar por morte espontânea dos serviços do Estado. Nós, não é, mesmo ao nível dos municípios, o recrutamento de pessoal para a função pública é cada vez mais difícil. Eu até volto a dizer, há um semi-regime especial para as autarquias. Eu defendo, inclusivamente, um regime de função pública, de trabalhador público, mas com maior autonomia para as autarquias e até com a capacidade de valorizar os nossos trabalhadores. E isso é válido
tanto mais com a transferência de competências, porque nós sabemos muito bem que qualquer dia, e sentimos isso na pele, que é em todas as áreas que vamos ter problemas em trazer pessoas para a função pública, pura e simplesmente não é apenas com casas para médicos, é com rendimentos adequados. Nós estamos na área metropolitana de Lisboa e passo já para a habitação. O nosso problema não é a habitação em Almada, que também é cara. A questão não é essa. As pessoas não ficam porque a sua remuneração, e não ficam neste hospital de referência, que é o Garcia de Horta. Se o problema maior fosse a habitação, estávamos nós bem. Mas não é. É porque, de facto, preferem ir trabalhar para o privado do que para o público. Esse é que é o grande problema. A habitação. A habitação não é por acaso que em 2019 fizemos o protocolo com o IRU para 3.500 fogos de renda acessível. Há algo que eu acho absolutamente vergonhoso, é que o IRU acha que agora só lhe compete fazer rendas acessíveis. Agora, assim, os mais frágeis e desprotegidos, isso é lá para as autarquias, eles é que sabem fazer. Portanto, eles agora não lidam com pobres, eles são finérrimos e não lidam com pobres. Diretos. E vou direto. E, portanto, é óbvio que tudo o que for medidas intermunicipais tem que ser por uma entidade extra-município. Eu até acho o contrário. Acho que, e como sabem, nós não podemos privilegiar os almadenses, porque há um direito constitucional, houve uma deliberação do Tribunal Constitucional, mas é óbvio que a obrigação de um autarca é responder aos seus municípios e por isso, sim, até acho que nesta articulação com o Estado Central e já agora poderem ressuscitar o IRU era algo que nos daria jeito a todos, não é? Para resolver muitos problemas, porque de facto parece que está meio moribundo, mas também acho que ao município a quem compete fazer os seus regulamentos de atribuição de casas, fazer a sua avaliação e, naturalmente, a garantir a justiça e a transparência nos apoios à habitação. Muito obrigada. Quero agradecer a todos pela vossa participação, pela vossa presença, pela forma como respeitaram também este debate e para os almadenses dizer que está disponível a plataforma Atlas do Poder Local. É uma plataforma interativa que pretende ser o retrato da vida sociopolítica e económica autárquica desde 1976. É uma plataforma que muito provavelmente poderá ajudar também os almadenses a descobrirem mais a trajetória autárquica do seu município, mas sobretudo também a promover um espírito de cidadania local mais ativa e mais esclarecida. Dizer que as eleições serão no próximo dia 12 de outubro. A todos vocês faço votos de uma campanha com muito sucesso e sobretudo em prol dos almadenses. O futuro será liderado em primeiro lugar pelos almadenses. Muito obrigada. Super FM.